Olá, eu sou o Mauro Blount, pastor da Igreja Nazareno Paraíso, e quero fazer um convite especial para você. Dentro de alguns instantes nós estaremos ao vivo, estaremos no ar, falando sobre os sinais do fim. Serão duas mensagens, a de hoje falando sobre os sinais do fim e da próxima semana falando sobre os tempos do fim, de acordo com o que Jesus enumerou como detalhes, como características desse tempo, e estão registrados em Mateus capítulo 24. Fique conosco. Dê o seu like, inscreva-se nos nossos canais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, acompanhe-nos nas redes sociais e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olá, eu sou o Mauro Blount, pastor da Igreja Nazareno Paraíso, e gostaria de falar com você hoje à noite sobre os sinais do fim, segundo o relato do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24 conta que Jesus falou com os seus discípulos sobre o templo que iria cair, que não ficaria pedra sobre pedra, e em particular os seus discípulos se aproximaram, diz lá no versículo 3, e em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Jesus divide a sua fala sobre este assunto basicamente em 3 ou 4 partes. Ele mostra que as coisas do fim vão seguir uma determinada sequência, começando pelo que ele chama de princípio das dores, continuando pelo que ele chama de tribulação e depois pelo que ele chama de fim, com os acontecimentos do fim. E depois de falar sobre isso, ele gasta um tempo conversando com eles sobre a preparação, sobre os preparativos que eles deveriam estar fazendo para o dia que se aproximaria, fosse quando fosse. Para eles estava próximo, e nós sabemos que está mais próximo é dos nossos dias, né? Mas enfim, ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal que Jesus aponta no seu relato é que muitas pessoas virão falando, eu sou o Cristo. E o problema aqui que ele levanta é a possibilidade do engano, porque as pessoas estarão procurando os cristos de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua própria definição, e correm um risco sério de serem enganadas. E ele diz então, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. O segundo sinal que ele dá sobre o que ainda é o princípio das dores são guerras e rumores de guerras. E o risco que ele aponta aqui, ele diz, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então o risco que ele aponta aqui é o risco do pânico e do medo. Não fiquem assustados, porque essas coisas vão acontecer mesmo. Quando nós vemos a palavra ou a expressão guerras e rumores de guerra, nós pensamos em ataques com exércitos e ataques com bombas, não é? E cada vez mais as guerras vão ficando longe desse tipo e sendo muito mais do tipo tecnológico, do tipo biológico, não sei o que será, mas ele diz, olha, nós vamos ouvir muitas coisas que alguns vão apontar como sendo guerras e rumores de guerras. Então desligue-se da ideia do que nós tínhamos de conceito sobre guerra, quando falamos de Primeira Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, e pensem que pessoas chamarão estas coisas naqueles dias de guerras e dirão, olha, há rumores de que tal guerra vai acontecer, de que tal guerra está acontecendo, e você pode comparar com o que estamos vendo nos nossos dias, se não estamos vivendo dias realmente de rumores, de guerras e de guerras quando um se levanta contra o outro, e o resultado, o pânico e o medo, o susto que as pessoas estão tendo com as coisas que estão acontecendo. Mais adiante ele diz,
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então Jesus diz, olha, neste período do princípio das dores, coisas desse tipo vão acontecer. Nação se levantará contra nação, haverá um período de antagonismo, de discordância, de acusações, de ataques verbais, de ataques tecnológicos, de ameaças de comércio, de cortar comércio, enfim, haverá muitas coisas neste tempo que serão ouvidas como problemas acontecendo entre nações e, em consequência, e também, ou melhor, em consequência e em paralelo com isso, fomes e terremotos. Outro dia eu dizia para um grupo de pessoas, nós não podemos apontar os sinais de fomes e terremotos, porque toda a história da humanidade foi cheia de períodos de fome, de terremotos. Então não há como, e sempre se achou que aquilo era o máximo de terremotos que aconteceria, ou a pior fome que já se passou, e nós estamos sempre à beira de acontecerem novos períodos de fome e de terremoto. Hoje de manhã mesmo ouvimos uma das histórias para as crianças de um período de grande fome, de 7 anos de fome na terra, no período de Faraó, no período de José, lá no Egito. Enfim, fomes e terremotos existem, mas nunca nós poderemos apontar, chegou o fim, porque fome e terremotos está acontecendo. Então Jesus disse, olha, naquela época também muitas discordâncias, muitas acusações, muitos ataques de um para outro, de nações contra nações, de reinos, de países, e em paralelo fome e terremotos. Depois ele passa a dizer o seguinte, porém tudo isso é o princípio das dores. Esta era a expressão a que eu me referia. Então, todos esses sinais que eu citei até aqui, sendo o risco do engano, porque muitos virão se apresentando como Cristo, como sendo a solução. Guerras e rumores de guerra, sejam elas balísticas ou sejam elas simplesmente de ataques de outro tipo. Pânico, medo, discordância, ataques, acusações, são coisas que Jesus chama de princípio do fim. Aí ele diz assim, então sereis atribulados e vos matarão. Começa agora um período, Jesus fala, que ele chama de tribulação. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ele aponta que após o período chamado de princípio das dores, se inicia um princípio de tribulação, particularmente para o seu povo. E diz que haverá no meio do povo ódio, perseguição e inclusive morte de pessoas, de seguidores de Jesus. E nós temos ouvido falar já há alguns anos de pessoas sendo mortas exatamente por causa da sua fé. E aqui realmente a morte é física, mas por que não imaginar que estão matando os discípulos de Jesus à medida que os impedem de continuar professando a sua fé, porque essa é a morte pior, a pessoa se afastar do caminho de Deus e não querer mais andar no caminho do Senhor. Ele fala também de escândalo, de traição, de ódio, até mesmo entre os irmãos. E você pode começar a apontar algumas coisas que nós temos visto e ouvido nos nossos dias como sendo estes escândalos que estão surgindo, e um se levanta para defender, e outro se levanta para acusar, e outro diz que eu fui traído porque eu confiei naquela pessoa que se dizia um homem de Deus, uma mulher de Deus, enfim, escândalo, traição e até ódio entre os irmãos. Versículo 11 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Falsos profetas e engano. Os tempos do fim serão caracterizados pelo engano. E até quem era contado entre os fiéis, entre os eleitos de Deus, será alvo do engano e serão enganados, inclusive neste período de tribulação, porque será difícil de se encontrar quem ensine corretamente, será difícil as pessoas saberem em quem confiar, em quem acreditar, enfim. Essas coisas acontecerão. E o sinal maior que ele diz aqui, neste período da tribulação, está no versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu dizia outros dias,
no ambiente da igreja que amor verdadeiro só existe na igreja do Senhor. E se nós vemos que o amor vai se esfriar, não adianta nós pensarmos somente no mundo, onde o amor realmente não existe. Existem algumas intenções, algumas tentativas de aproveitar, fazer o bem para um grupo ou para um outro, mas infelizmente, quanto mais o tempo passa, mais nós descobrimos que essas ações são mal intencionadas, são feitas de maneira a apresentar o programa, porque no fundo alguém quer tirar vantagem com aquilo, quer levar vantagem própria. Mas dentro da igreja, dizer que o amor vai esfriar é algo realmente assustador. E o motivo que Jesus aponta é que a iniquidade vai se multiplicar. Então, querido, eu quero dizer para você, comece a analisar o que lhe é proposto. Comece a cuidar do que lhe aparece, das oportunidades, porque é por causa da iniquidade, da volta da iniquidade, do domínio da iniquidade, do pecado, que o amor vai se esfriar. E se esse esfriamento entra até mesmo dentro da igreja do Senhor, é porque muitas pessoas vão começar a desprezar a sã doutrina, vão começar a desprezar a mensagem bíblica de santidade e vão começar a achar, o Senhor está demorando para voltar, eu posso continuar vivendo a minha vida, e afinal Deus é tão bom que quando Ele voltar, Ele vai compreender, quando Jesus voltar, Deus vai compreender que é tão difícil viver aqui na terra fazendo o que Ele quer, Ele há de perdoar a mim e aos demais. E o Senhor fala, o amor vai se esfriar de quase todos, e o amor é o maior sintoma da presença, da plenitude do Espírito Santo em nós, e também é o maior mandamento enunciado pelo Senhor Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todos, e amar o próximo como a si mesmo. Na continuação, Jesus diz assim, aquele porém que perseverar até ao fim, este será salvo. Então, se por um lado há um esfriamento do amor, graças a Deus, existe um fortalecimento da fé dos verdadeiros discípulos, dos verdadeiros filhos de Deus. Cada vez mais nós vamos ter vontade, vamos nos esforçar para nos aproximarmos daquilo que seria a vontade perfeita de Deus sendo cumprida em nós. O livro de Apocalipse usa uma expressão, diz que naquele tempo quem está se santificando vai se santificar ainda mais. E quem está se sujando vai se afundar cada vez mais na lama. Enfim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você pode perseverar, você deve perseverar e você deve observar os sintomas, o que está acontecendo ao seu redor, para saber se está na hora de tomar uma atitude, de reafirmar a sua vontade, a sua determinação de andar no caminho do Senhor e de permitir que o Espírito dele o dirija nisso tudo. E versículo 14, Jesus aponta aquele que para mim é o maior de todos os sinais, talvez o único que ele apontou como sendo sinal do fim. E eu quis falar sobre dessa mensagem, deste assunto, exatamente por causa deste sinal. Diz assim, versículo 14, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se você pesquisar aí no YouTube, na internet, você vai achar mais milhares e milhares e milhares de informações a respeito dos tempos do fim. E eu gostaria de dizer para você que você não precisa gastar muito tempo olhando para isso, mas você precisa entender o que está acontecendo nos nossos dias. Eu nunca, na minha vida de cristão, imaginei que eu mudaria a forma de pensar sobre este versículo. Eu sempre imaginei o esforço missionário, sempre imaginei que a igreja estaria mandando missionários para todos os cantos do mundo, para todas as tribos ainda não alcançadas, e que nós veríamos um desenvolvimento enorme disso, e no entanto hoje, por causa desta pandemia, nós vemos o evangelho chegando a todo o planeta através das redes sociais. Hoje, as estatísticas mostram que mais da metade da população do mundo está conectada em alguma rede social. Ou seja, dependendo da faixa etária, 95% das pessoas estão conectadas em alguma faixa, em alguma rede social, e as redes sociais estão levando o evangelho a todo canto deste mundo. Meu querido, Jesus está com tudo preparado para voltar. Se este é o grande sinal que ele apontou do fim, porque ele diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá
o fim, nunca vimos. Com todo o esforço evangelístico, com tudo que estudamos a respeito de missões e dos missionários que tinham tanto a nos ensinar, com todo o respeito com os missionários que influenciaram as nossas vidas, dos quais nós conhecemos ainda vivos muitos hoje, com todo o reconhecimento pelo trabalho destes homens e mulheres, nunca o mundo viu o Evangelho sendo pregado da maneira que ele está sendo pregado nos nossos dias. Este, para mim, é o sinal de que você e eu precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. A terra toda já recebe o Evangelho. O mundo todo, o planeta todo está sendo coberto da pregação do Evangelho, do reino. Todos estão ouvindo. E o testemunho, aquilo que você fala, aquilo que eu falo, aquilo que a vida fala para as pessoas, aquilo que a sua vida fala para as pessoas está sendo observado ao redor do mundo todo. Todas as nações, quer dizer, todas as etnias, todas as culturas, e diz Jesus, então virá o fim. Para esta mensagem de hoje, eu vou parar por aqui e na semana que vem nós vamos falar especificamente sobre os tempos do fim, sobre os tempos da grande tribulação, que nós não estamos vivendo ainda, mas para o qual nós devemos nos preparar, se queremos nos encontrar com o Senhor, quando Ele voltar para buscar o seu povo. Antes de encerrar esta mensagem, eu gostaria de convidar você a fazer uma confissão, a colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, a colocar a sua vida nas mãos do Senhor e a permitir que a partir de hoje Ele dirija cada passo que você vai dar, para que ao final da sua jornada você tenha certeza de que você foi um daqueles que diz aqui, quem perseverar até o fim será salvo. Você quer ser um destes? Você quer ter certeza disso? Convido você a orar comigo nesse momento. Pai querido, neste momento em que nós lemos a Tua palavra, em que ouvimos tão importantes informações que Jesus deixou e que vemos que tudo está acontecendo ao nosso redor, é cumprimento das coisas que o Senhor disse que aconteceriam. Nós queremos reafirmar a nossa entrega e a nossa dependência de Ti e do Teu Espírito Santo. Nossa vida a colocamos em Tuas mãos. O nosso coração é Teu e o nosso desejo é Teu. A nossa mente está voltada para entender as Tuas coisas. E os nossos olhos estão postos em Ti para vermos a salvação com que o Senhor vai visitar a cada um de nós e ao seu povo. Vem, Senhor, visita o teu povo, visita a tua igreja, santifica-nos, Senhor, prepara-nos, fortalece-nos, para que não fiquemos escandalizados, para que não nos desviemos, para que não sejamos alvo e atacados e derrubados pela operação do engano. Senhor, fortalece o teu povo, dá entendimento que mais do que nunca é hora de praticar a tua palavra. Senhor, há mensagens ao redor do mundo todo e qualquer um pode ouvir o que quiser, mas também qualquer um pode escolher se vai ou não praticar a tua palavra. E como Tiago falou e escreveu, aquele que ouve a palavra e não pratica está se enganando. Nós não queremos mais nos enganar a nós mesmos, queremos andar praticando a Tua palavra. Dá-nos esta vitória, dá-nos este privilégio e cuida das nossas vidas que estão nas Tuas mãos. Visita este lar desta pessoa que está neste momento confessando a Ti como Senhor de sua vida. Recebe, Senhor, escreve este nome no livro da vida e fortalece esse irmão. Traze-o, Senhor, para a tua igreja, leva a ter contato com alguns irmãos, para que ele também possa firmar os seus passos e andar contigo até o dia da volta do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Curta aí o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, particularmente lá no YouTube, queremos aumentar o número de inscrições lá. Entre no Instagram, acompanhe a igreja, nós temos sempre uma mensagem de crescimento, uma mensagem da palavra de Deus para alegrar a sua vida e o principal, para fazer com que você esteja perseverante até o fim. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.